Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Iniciando os trabalhos da sessão do dia 16 de setembro, início às 14 horas. Vamos retomar a pauta. O tema 18, restituição e compensação, processos a partir do item 86. Recorrente Unibanco, relatora Andréia Mourão. Vamos lá. Vá, André. É um recurso voluntário interposto contra a acórdão da DRJ que manteve integralmente a decisão proferida no despacho decisório. Trata-se de um PERDECOMP de pagamento indevido a maior. O pagamento é de imposto de renda retido na fonte, Código de Receita 5706, que é aquele juros sobre capital próprio, no montante de 300 mil. No despacho decisório, não foram homologadas as compensações declaradas por ter sido identificado que o pagamento teria sido completamente utilizado para quitar débitos da contribuinte. Em sede de manifestação de conformidade, a contribuinte esclarece que teria recolhido retenção na fonte em montante superior ao que corresponderia à distribuição de juros sobre o capital próprio realizada no período em análise. Ao comparar informações da DIPJ com a DCTF, a DRJ concluiu que havia informações conflitantes em relação ao total do débito de retenção sobre distribuição de JCP e que os documentos apresentados não comprovariam o crédito em discussão, mantendo, portanto, a decisão proferida no despacho decisório. Está aqui achurado em cinza, a ementa, eu vou retirar porque é um processo repetitivo, mas eu deixei aqui por enquanto. Certificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo apresentou o recurso voluntário com as suas razões de defesa, sintetizadas a seguir. Ele alega cerceamento do direito de defesa e ele traz provas da origem do crédito e faz o pedido, profere o pedido aqui ao final. Pode passar para o voto, presidente? Pode. Eu tomo conhecimento do recurso voluntário, vou corrigir aqui, e vou passar aqui para preliminar de cerceamento do direito de defesa. Praticamente o mesmo texto que eu apresentei no processo de ontem, mas eu vou ler aqui rapidinho, é pequena. Preliminarmente, a contribuinte questiona a validade da decisão da DRJ, alegando que no acórdão não teriam sido analisadas as provas apresentadas, nem o motivo que acarretou o pagamento a maior, o que cerceou o direito de defesa do recorrente e, consequentemente, levou à nulidade da decisão. As decisões passíveis de nulidade no processo administrativo fiscal são as realizadas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59.2 do PAF. No caso em análise, o acórdão da DRJ foi emitido por pessoa competente e a decisão encontra-se devidamente fundamentada, deixando claro que não havia nada mais a esclarecer, tendo em vista que para o reconhecimento do direito creditório discutido, seria necessária a apresentação pela contribuinte de informações contábeis que respaldassem suas alegações. Adicionalmente, pela análise das peças de defesa, incluindo o recurso voluntário, percebe-se que a contribuinte articulou perfeitamente suas razões, não demonstrando qualquer dúvida quanto ao motivo que levou ao indeferimento do seu pleito. Assim, não ficou caracterizada nos autos nenhuma violação aos princípios da ampla defesa do contraditório, de modo que rejeita a preliminar de nulidade arguída pela contribuinte. No mérito, pode continuar, presidente? Acho que sim, todos de acordo aqui, né? No mérito, eu vou passar para a página seguinte, começar do ponto que está marcado em amarelo. Aí eu vou ler detalhadamente tudo aqui, devagar. No caso em questão, discute-se a existência de crédito decorrente de pagamento a maior de retenções na fonte relativa à receita de juros sobre capital próprio, JCP. Consta no acórdão da DRJ que o valor total de JCP declarado na DIPJ foi de 16.600.000, correspondendo a uma retenção na fonte
de 2.490.000, o que estaria de acordo com as alegações do contribuinte. No entanto, ao comparar as informações da DIPJ com a DCTF, a DRJ identificou que havia informações conflitantes em relação ao total do débito de retenção sobre distribuição de JCP, tendo em vista que foi informado na DCTF débito referente a agosto de 2006 no valor de 300 mil, que corresponde ao pagamento em discussão, o que faria com que o valor total de JCP correspondesse a 2.790.000. Analisando os documentos dos autos, incluindo os apresentados pela interessada em sua defesa, a DRJ concluiu que estes não comprovariam o crédito em discussão, de modo que não reconheceu o direito creditório e manteve a decisão do despacho decisório. No recurso voluntário, a interessada apresenta novos documentos e esclarece que, no decorrer do ano calendário de 2006, teria deliberado, inicialmente, um pagamento de juros sobre capital próprio no montante de 18.600.000. Aplicando-se a alíquota de 15% sobre este valor, foi apurado retenção na fonte no montante de 2.790.000, devidamente recolhido. A distribuição de JCP referente ao mês de agosto, no montante de 2 milhões, foi cancelado, resultando no valor efetivo de juros sobre capital próprio no montante de 16.600.000. Anexa aos autos a ata de reunião sumária realizada em 30 de março de 2007, na qual seria possível constatar que o montante deliberado seria de 16.600.000. Aplicando-se a alíquota de 15% sobre este valor, a apuração do fonte devido seria no montante de 2.490.000, justificando a existência do crédito de 300.000, de que trata os presentes autos. No intuito de comprovar suas alegações, a interessada apresenta a ata sumária da Assembleia Geral Ordinária, ratificando para o exercício 2006 a destinação de 16.600.000 do lucro líquido como distribuição aos acionistas na forma de juros sobre capital próprio. Eu reproduzo aqui um trecho da ata e marco aqui no final, na letra E, exatamente essa informação. 16.600.000 distribuídos aos acionistas durante o exercício de 2006 na forma de juros sobre capital próprio. A interessada, ela traz uma publicação do Diário Oficial, só que essa publicação ela se refere a outro período. Aí eu só coloco isso aqui na informação. Apresenta ainda cópia de elementos de sua escrituração contábil, contendo informações sobre o pagamento de débitos de fonte referente a agosto de 2006, no valor de 300.000, decorrente de distribuição de juros sobre capital próprio. A análise das informações extraídas dos elementos contábeis que contribuíram para formar a minha convicção encontra-se a seguir. Eu fiz o seguinte, só para explicar, eu peguei de cada livro e reproduzi, fiz uma descrição e reproduzi parte. Vamos ver se está claro aqui. Balancetes diários e balanços. Tem um registro em 5 de setembro de 2003, na data de 5 de setembro de 2006, tem um registro de pagamento de tributos no valor de 300.000, que coincide com a data de pagamento do DARF, que deu origem ao crédito em discussão. Eu reproduzo aqui, tem até uma linha aqui que facilita ler, essa primeira linha aqui, 300.000, folha 162. A segunda informação, em 29 de 9 de 2006, tem um registro de cancelamento de distribuição de lucros no valor líquido de 1.700.000 e de imposto de renda no valor de 300.000, que totaliza 2 milhões. Tem as páginas, eu reproduzi só um dos trechos que eu vi essa informação. Aí consta aqui os débitos e os créditos, né? Balanço patrimonial. Essas três informações, deixa eu ler aqui. A primeira, débito no valor de 300.000 na conta do ativo número tal.
Débito no valor de 1.700.000 na conta do passivo número tal. Débito no valor de 300.000 na conta do passivo número tal, que estão coerentes com as informações que eu acabei de ler do outro balanço, como é que eles chamam, dos balancetes diários e balanços. E aqui na última informação, que eu reproduzo aqui parte dela, crédito na conta de resultado, número tal, juros ao capital, no valor de 2 milhões. Eu reproduzo aqui, dá para ver nessa linha que está meio marcadinha aqui. No livro Razão, na conta número tal, despesas com juros de capital, tem essas informações. Tem um registro de 31 de agosto de 2006, onde consta um débito de 1.700.000, referente à distribuição de TJLP líquido. Tem outro registro de débito de 300.000, referente à distribuição de TJLP, imposto de renda. E em 29/9, tem um cancelamento, né? Um crédito de 1.700.000, referente ao cancelamento da distribuição de TJLP líquido, e um crédito de 300.000, referente ao cancelamento de distribuição de TJLP, imposto de renda. Aqui, se olhar assim, com cuidado aqui embaixo, dá para ver essa informação. Prosseguindo, né? Diante da análise dos elementos contábeis apresentados, é razoável concluir que a interessada cancelou a distribuição de JCP referente ao mês de agosto, no montante de 2 milhões, resultando em um valor efetivo de juros sobre capital próprio distribuído no ano calendário 2006, no montante de 16.600.000, que o valor decorrente do imposto de renda retido na fonte, devido sobre o valor cancelado, no total de 300.000, foi pago indevidamente. Estas conclusões encontram respaldo na deliberação da ata sumária da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30 de março de 2007, e nos registros constantes dos elementos da contabilidade apresentados, balancetes diários e balanços, balanço patrimonial e livro Razão. Portanto, deve ser reconhecido o direito creditório decorrente do pagamento que originou o crédito pleiteado, no valor de 300.000. Tendo em vista, como são 2 processos, eu acredito que o contribuinte deva ter dividido. Então, tendo em vista que o crédito pleiteado pela interessada foi de 154.412, o valor passível de ser utilizado nas compensações declaradas no PERDECOMP, objeto dos autos, fica limitado a este montante. Uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo da contribuinte, deve ser reitado, blá, blá, blá. Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário, de forma que sejam homologados os débitos declarados até o limite do crédito pleiteado, que é de R$ 154.412,84. É isso. André, só uma observação ali numa planilha atrás, você pôs aquela, em vez de for 1.700.000, ficou 1.700 na primeira menção ali, só para você corrigir depois. Obrigada, professor. E aqui no final, eu sugiro só nessa como você bem observou que ele deve ter dividido esse crédito, provavelmente o outro é do valor da diferença. Sim. Na conclusão, você parar assim, crédito pleiteado, não repetir novamente o valor, porque eles aproveitam no repetitivo essa conclusão. Aí, então, perfeito. Homologar até o crédito pleiteado, aí fica só lá na parte do fundamentação que você fez ali. Tá certo. Uhum. Para no pleiteado, né? Isso. Perfeito, tá ótimo. Gustavo estava congelado, não sei se ele... Vocês estão me vendo, me ouvindo? Você está desaparecido aqui para nós. Você fechou a câmera ou não? Não, tá ligado. Vocês estão vendo, Gustavo? Bom, vocês querem me ouvir, eu profiro meu voto, ou eu saio e volto, aí vocês me esperam? Eu ainda não colhi os votos. Acho que podemos colher o seu voto sem problema. Paulo. Acompanha a relatora. Gustavo. Acompanha a relatora. Vou sair, viu? Ok. Flávio. Não, Ricardo. Gente, eu
eu não estou confortável, eu converteria em diligência. Eu estou com dúvidas, porque a parte lá que recebeu esse fonte, houve esse pagamento de fonte a maior, depois foi cancelado. E a parte que tomou, será que ela não usou o crédito? Eu acho que teria que fazer uma investigação mais aprofundada, com todo respeito aí à relatora, Andréia, eu preferiria converter em diligência. Ricardo, me parece que ele tinha lançado a obrigação no passivo e estornado. Eu acho que não chegou a concretizar o pagamento, pelo encadeamento aí do lançamento. Por que ele está pedindo restituição? Então, ele fez uma provisão de pagar 18.600 e fez o pagamento se antecipando. Depois decidiu não pagar e estornou, pelo que eu vi ali, pela sequência de lançamento, parece que é um estorno de passivo, né? Não, o que o Matosinho está falando é que não houve o pagamento dos juros. Houve pagamento só do fonte, sem ter pago o juro especificamente, pelo menos não tem o lançamento ali, nesse encadeamento ali. E aí ele estorna e fica com o crédito, pelo que eu depreendi da sequência. Achei bem documentado, mas enfim, não sei, é só te observando isso. Eu continuo, bom, já é um alento, mas mesmo assim eu ainda... Quer dizer, houve um pagamento, eu não sei, houve uma... Eu não sei ele se antecipou e pagou a fonte, mas não pagou o beneficiário. E depois eles tornam a obrigação de pagar o beneficiário, retificou ali, inclusive a ata, né, de distribuição. Bom, eu prefiro converter em diligência, até porque essa contabilidade, como eu falei, teria que ser validada, né? Eu entendo assim. Ok. Flávio? Voto com o relator, presidente. Cléucio? Também acompanho a relatora. Fabiana? Eu acompanho e gostei muito do voto, eu achei bem didático, especialmente para... Eu também vou acompanhar, também achei muito bem encadeado e também, assim, nesses casos que o contribuinte consegue fazer a prova contábil, né, passo a passo, quer dizer, talvez não seja tão passo a passo quanto a relatora colocou no voto. Não, o passo a passo foi meu, né, presidente? Foi o que me pareceu. Os elementos para que você construísse o passo a passo. Eu acho às vezes só a gente não consegue fechar o raciocínio assim, muito redondo. Mas parabéns, está muito bom. Mano. Então também vou acompanhar. Então vai ficar por maioria o vencido Ricardo, que propunha a realização de diligência. Presidente, eu fiquei com a dúvida, que esse processo aí, ele é paradigma de um repetitivo, né? Ele pediu, dos 300 mil, ele pediu 154 nesse e 145 no próximo. Provavelmente. Eu olhei lá. E isso daí não tem problema, né? Porque assim, ela está reconhecendo aí até o limite. Só por isso que eu fiz a observação para ela no final ali, para não repetir o valor, porque aí vai ficar a conclusão em si, né? É reconhecer o crédito pleiteado. Beleza, ok. O próximo vai ser o 87, pela ordem do presidente. Não, esse é o repetitivo, né? Ah, tá. Porque eu estava procurando aqui, não estava achando. Okay. Chegou na sua casa? Acabou de chegar aqui, ó. Que isso? Foi pelos Correios? Todo mundo aqui participou também? O que foi? O livro. Chegou para quem? Não. Carlos? Chegou agora. Primeiro. Ele existe. Como assim? E eu? Vai chegar na sua casa. Dessa turma, parabéns. Quem mora na periferia do país tem que esperar um pouco mais, né? Imagine eu, hein? Imagine para chegar aqui. Na Paraíba chega daqui 2 anos. Nossa, tem que ser meu, então, por ordem assim de capital importante. Pô, da nossa turma de 8, 5 escreveram. E os outros 3 só não escreveram porque não estavam aqui na época. Legal. Onde mora o Matosinho, que eu não entendi? Pela importância Pública de Curitiba. Ah, conheço. Curitiba eu conheço. Adoro o mercado público de Curitiba.
Muito bacana. O mercado aqui é legal. Uma das melhores coisas de Curitiba. No Curitiba não é tão boa assim, não. Matheusinho, eu achava que você era de Santa Catarina. Você tá sem som, Matheus. Não sou não, Cleucio. Não, do jeito que torce pro Flamengo, eu achava que era carioca da Gema, pô. Mas é só o local de entrega que foi errado. Eu sou carioca. Só fui entregue no lugar errado. É o meu caso, eu era para ter nascido em Londres e fui nascer em Pelotas. Mas acontece, né? Eu errei também, era para nascer em Marte, eu nasci na Terra. Tá. Daí, seguindo, então agora o item 88, Faurece Automotive, relator Ricardo Marozzi. O processo gosta do Ricardo. Vocês vão entender por quê. Vamos lá. Agora é um pagamento, compensação, pagamento indevido de estimativa de RPJ referente a setembro de 2004. Crédito no valor de 1.017.000 aproximadamente, e a diferença o crédito é a diferença dos valores do DARF pago e o apurado a título de RPJ a pagar no referido mês. Aí os valores. A DRF Curitiba não homologou a compensação porque o valor do DARF estava totalmente vinculado ao débito, informado na respectiva DCTF. Manifestação de inconformidade alegou que houve erro no preenchimento da DCTF original. Correto teria sido vincular o pagamento apenas até o limite do valor do débito, restando assim o referido crédito como pagamento maior. Bom, a DRJ Curitiba converteu o julgamento em diligência para que se intimasse a interessada a apresentar cópias autênticas de sua escrituração. De posse dessas, constatou que as contas nas quais estaria retratado o IRPJ a ser pago naquele mês figuravam com valores zerados. Assim, concluiu que a escrituração contábil entregue só aumentou aquela incerteza e decidiu pela improcedência do pedido. Recurso, a empresa deduz os seguintes argumentos. A Faurece adotou como critério que os valores pagos por estimativas fossem contabilizados na conta de ativo. Como demonstrado no livro diário, anexo 3, foi efetuado o recolhimento no valor de R$ 1.255.000, anexo 4. Na ocasião do preenchimento da DIPJ, constatou-se que o valor devido no mês de setembro de 2004 era de R$ 237.000, conforme demonstrado no livro Lalu, anexo 5. Quando este relator, no caso eu, ainda compunha o primeiro TO da 4ª Câmara desta sessão, propôs a conversão, quando este relator ainda compunha, eu acho que eu escrevi mal aqui, né? Não tem nada que botar uma vírgula aqui. Quando este relator ainda compunha essa sessão, propôs a conversão do julgamento em diligência por entender que havia verossimilhança nas alegações da recorrente. Em 9/12 de 2015, aquela turma proferiu, então, a resolução tal para que a unidade de origem promovesse a efetiva verificação dos seguintes elementos. Aí foram esses aqui. Se a apuração contida na Lei PJ, folha 6769, a qual considera uma estimativa de 237.000 no mês de setembro, corresponde ao ajuste efetivamente apurado no ano de 2004. Se existe Lei PJ retificadora daquela juntada na manifestação de conformidade, se o DARF apresentado efetivamente foi computado no sistema de informação da Receita e se o crédito foi aproveitado em outro processo de compensação. O auditor fiscal encarregado do feito assim se pronunciou acerca das verificações solicitadas. A primeira, sim. A segunda, a DIPJ 2005, retificadora vigente, encontra-se anexa. No caso, tanto o valor das estimativas que nela constam, quanto o valor informado como estimativa paga e saldo negativo apurado no ajuste, são os mesmos dos constantes na DPJ que já se encontrava anexa ao processo. Terceira pergunta, sim. Quarta, sim.
nos PER apresentado anteriormente à DECOMP, estes PER, quer dizer, houve PER, né, apresentado anteriormente. Estes PER, contudo, foram indeferidos e não houve apresentação de manifestação de conformidade. As decisões, portanto, encontram-se transitadas e julgadas administrativamente. A empresa manifestou-se no sentido de ratificar suas alegações recursais e batizar que a unidade de origem pronunciou-se pela existência do seu crédito. É o relatório. Posso prosseguir, né? Pode. O recurso é tempestivo e preenche requisitos de admissibilidade. Como já me pronunciei anteriormente, a jurisprudência do CARF já é pacífica quanto ao direito ao indébito à estimativa paga maior. Isso aí eu pronunciei na resolução. Portanto, a questão pendente resumia-se a aferir a liquidez e certeza do direito creditório reivindicado. Por isso, foi proposta a referida diligência. Como relatado, a unidade de origem confirmou que o recolhimento a título de estimativa no mês de setembro de 2004 superou o valor que havia sido apurado e utilizado no ajuste do correspondente ano calendário. Outro sim, confirmou que o crédito pleiteado não foi aproveitado em outras compensações, já que os PER apresentados anteriormente à DECOMP foram indeferidos sem a subsequente apresentação de manifestação de conformidade. Afora as respostas especificamente apresentadas para os quesitos formulados transcritas no relatório acima, cumpre destacar ainda as seguintes conclusões do relatório fiscal. Eu vou ler. 2.4. Ou seja, em relação ao pagamento de que é oriundo o crédito utilizado na compensação em análise neste processo, o único documento vigente utilizando, comprometendo o referido pagamento é a DECOMP, objeto deste processo. Assim, ele confirmou que não há outros. Assim sendo, passa-se a análise do referido crédito de forma a responder às questões postas pelo CARF. E no item 341, especificamente em relação ao pagamento de que é oriundo do crédito utilizado na compensação em análise neste processo, o destinado ao PA de setembro de 2004, realizado em 29 de 10 de 2004, no valor de R$ 1.255, confirmado no CIEF FICEL, verifica-se que só utilizou os 237 apurados como devidos nas referidas DPIJ e DCTF, razão pela qual se deve concluir pelo pagamento a maior que o devido no valor de R$ 1.017.826. Então, ele confirmou. Destarte, não existem mais dúvidas quanto ao direito creditório reivindicado e eu oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório e homologar a compensação declarada no presente processo. Ok. Então, o relator aí, depois da diligência, está dando provimento ao recurso para reconhecer o direito creditório e homologar a compensação até esse limite. Paulo. Eu acompanho o relator. Eu só sugiro, Ricardo, que você coloque na parte final aquilo que a gente coloca sempre, até o limite do crédito reconhecido, né? Pode ser que o contribuinte tenha errado os acréscimos. A gente costuma ter esse cuidado de... Às vezes o contribuinte põe um valor vencido, que não computou o débito. Gustavo? Com o relator. Flávio? Com o relator. Presidente, só uma pergunta. Ricardo, esse processo volta para você por sorte no sorteio ou porque você foi o relator lá na diligência? Eu achei estranho. Assim, eu acho que eu já tinha saído do CARF, voltei, né? E eles devolvem automaticamente, não precisa sorteio, não. De novo. Aliás, você foi e voltou. Outra sessão também na mesma situação. Sei. Não, mas com o relator, presidente. Andréa? Com o relator, presidente. Elcio? Também com o relator, presidente. Fabiana? Também acompanha. Acompanha, então, por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso voluntário. Próximo item seria o 89, a CNILSEN, mas foi retirado de pauta a pedido do contribuinte. Então, nós vamos fazer o 90. Flávio. Aí, presidente, só para lembrar que eu acho que a gente precisa julgar o que ficou para trás, que é o dependente desse, que é a consequência desse. Mas a gente pode julgar, terminar essa sessão e voltar lá, né? Não precisa ser conjunto, né? O que você acha? Eu, para mim, julgava os dois juntos. Mas aí fica a seu critério. Eu acho que a gente tinha que julgar os dois. Tá, então a gente julga. Então, o que for decidido aqui vai ter que ser aplicado lá. Se a gente reconhecer o direito creditório, lá vai ter que cair. Se ele reconhecer parcialmente,
lá vai ter que cair parcialmente. Então, É só por causa dos blocos agora de gravação. O Paulo até pode me ajudar. Paulo, teria algum problema a gente trazer para esse bloco sem interromper? Eu acho que só se no vídeo, na identificação do vídeo, dissesse, né, que o processo, o item tal, foi julgado nessa sessão. E na ata vai sair isso também, né? Na ata vai sair, mas eu digo, mas é no vídeo mesmo, se teria algum... Mas você pregoando, chamando aí, você acha que teria problema? Eu acho que vai ter só que identificar no vídeo lá. Como tribunos, presidente. Tudo bem, a gente faz na sequência, então. Presidente, mas é uma sugestão, porque eu acho que vai facilitar e um é decorrência do outro, mas está com você, tá? Tá, a gente puxa esse processo para cá na sequência. Pode começar. Tá. Bem, no presente processo administrativo, analisa-se pedidos de compensação apresentados pelo contribuinte SK Automação, hora recorrente, através dos quais foi indicado como direito creditório IR-fonte, que teria sido recolhido indevidamente nos anos calendários de 2005 a 2008. Em análise ao pleito do contribuinte, depois de haver processo de fiscalização específico, a DRF de Novo Hamburgo entendeu que o recorrente não teria comprovado direito creditório e, por isso, as compensações não foram homologadas. Como se observa do despacho decisório emitido, folhas tal, o serviço... Ixi, eu tenho que tirar isso. Os serviços... Só um minutinho. O Serviço de Orientação, a CEORT de Novo Hamburgo, entendeu, em síntese, que, em que pese ter sido instado a comprovar seu direito creditório, com documentação idônea, o contribuinte não apresentou os elementos suficientes para demonstrar os pagamentos indevidos do IR-fonte apontado nos pedidos de compensação. Devidamente intimado o despacho que não homologou seus pedidos de compensação, o recorrente apresentou manifestação de conformidade, na qual, como se observa do acordo proferido pela DRJ de São Paulo, alegou o seguinte. Vamos lá. Acho que... Como eu vou enfrentar essas... Aquela observação de novo, né? Enfim, presidente, fica meio... Eu vou consertar isso aqui, mas eu vou enfrentar, como não tem sustentação, eu vou enfrentar os argumentos dele no voto. Eu acho que não preciso ler isso aqui, que eu vou trazer esses argumentos todos no voto. Fabinho, fala sobre a solução de consulta, porque eu acho ela relevante, cara. Não, mas vai ter decisão judicial também, depois, que ele traz um recurso voluntário. Deixa comigo, eu vou trazer isso, Gustavo, tudo. Se vocês quiserem, eu leio aqui também, não tem problema não. Não, se você vai enfrentar, não precisa. Vou. Tá? Vamos lá. Ao analisar o pedido do recorrente, a DRJ de São Paulo, em primeiro momento, após discorrer sobre os limites da prova no processo administrativo e sobre a aplicação do princípio da verdade material, entendeu que a documentação apresentada pelo recorrente é suficiente para confirmar que o montante enviado ao exterior corresponde à aquisição de software para revenda. Ademais, aquela DRJ entendeu que não haveria dúvida de que a operação em tela não estava sujeita à incidência do imposto de renda. Contudo, mesmo com esse entendimento, a turma de julgamento da COR consignou que, por se tratar de IR-fonte retido e recolhido indevidamente, deve a interessada ainda comprovar que atende aos requisitos previstos no artigo 166 do CTN para que o direito creditório lhe seja reconhecido. Nesse sentido, pela análise da documentação apresentada, a DRJ concluiu que só é possível afirmar que a recorrente assumiu o ônus da retenção apenas em relação aos PAs tais. Aí ela cita. Afirmou, assim, que não consta dos autos qualquer documento emitido pelo fornecedor do software relativo às remessas correspondentes aos PAs tais que autoriza a utilização do imposto de renda retido na fonte pelo requerente. Por isso, a manifestação de conformidade foi julgada como parcialmente procedente, sendo reconhecido o direito creditório apenas dos PAs 8 de 2005, 9 de 2005, 1 de 2006, 7 de 2006 e 10 de 2006. O acordo proferido recebeu o seguinte emenda. Devidamente intimado, o recorrente apresentou recurso voluntário, no qual, em síntese, alega que seu direito creditório deve ser reconhecido na integralidade, uma vez que o IR-fonte não seria devido à remessa de valores ao exterior, quando realizado a título de pagamento pela aquisição de software para revenda. Seja, pelo teor da solução de consulta 63, de ZIT, de 11 de 7 de 2010, seja pela decisão judicial transitada julgada pela ação número tal do TRF da 4ª Região,
que reconheceu que não estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte os valores remetidos ao exterior em pagamento por empresa que revende software de prateleira, cujas cópias múltiplas decorrente de licença de comercialização outorga por fabricante estrangeiro. Nesse sentido, tendo sido esse direito reconhecido pela DRJ, afirma o recorrente que não se aplicaria ao caso o preceito do artigo 66 do CTN, em especial porque, essa questão só foi levantada no julgamento da manifestação de conformidade, porque, 2, tem decisão transitada em julgado que reconhece seu direito, e 3, eu acho que eu posso até tirar isso. E 3, ainda que assim não fosse, não se pode ignorar que o enunciado 166 não é aplicável ao IR-fonte. Com o recurso voluntário, a recorrente trouxe aos autos cópia do acordo proferido nos autos de número tal e certidão de interior deste processo, em que se demonstra o transjulgado da demanda judicial. Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento. Bem, o recurso é tempestivo. Presidente, posso ir ao voto? Perdão. O recurso é tempestivo e cumpre os demais requisitos de admissibilidade. Do mérito, da inaplicabilidade do artigo 66 do CTN. De início, deve-se pontuar que, ao apreciar as provas apresentadas pelo recorrente, junto com a manifestação de conformidade, a DRJ de São Paulo, como relatado a Lourdes, deixou claro que o direito creditório invocado nos pedidos de compensação foi devidamente comprovado para quase a totalidade dos períodos em discussão. Como se verifica do quadro colacionado ao final do acordo proferido, somente para os períodos de apuração relativos a 2 de 2005, 2 de 2006 e 12 de 2008, é que não houve a comprovação do direito creditório. Com relação a este ponto, inclusive, o recorrente não se insurgiu no recurso voluntário apresentado. Tampouco apresentou nos autos documentação comprobatória. Por outro lado, no que tange aos remédios dos valores ao exterior, correspondente à aquisição de software para revenda, a turma de julgamento da COR se posicionou no sentido de que, neste tipo de operação, não há que se falar em incidência de IR-fonte. Este entendimento, inclusive, vai ao encontro do que a Receita Federal do Brasil, da posição da Receita Federal do Brasil, externada na solução de consulta 63, que tem a seguinte emenda. Aí eu cito ela. Como se não bastasse o entendimento consolidado pela Receita Federal do Brasil, nos termos da citada solução de consulta, o recorrente obteve provimento jurisdicional favorável com trânsito julgado em 20 de 3 de 2018, certidão de teor de folhas tal, no qual o egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região afirmou e decidiu que não há que se falar em incidência de IR-fonte nas operações de remessas de valor ao exterior destinada à aquisição de software para revenda. Na decisão proferida, também foi reconhecido o direito do recorrente de compensar os valores indevidamente recolhidos após 27 de 8 de 2002. Veja-se o teor da emenda do julgado proferido por aquele Tribunal Regional Federal. Aí eu cito a emenda e esse processo foi proposto pelo próprio contribuinte. Queria só ler aqui, que é o que vale aqui para a gente, o item 3. A autora tem direito de compensar os valores indevidamente recolhidos após, tem uma aqui a mais, 27 de 8 de 2002, nos termos da legislação de registro. O INDEB deve ser autorizado pela taxa Selic. Nesses termos, em que pese a DRJ não ter utilizado em suas razões de decidir a decisão acima destacada, não há dúvida de que houve reconhecimento pelo acordo recorrido de que o IR-fonte não pode incidir sobre remessas de valores destinados à aquisição de software para revenda. Em tese, que a turma de julgamento da COR deixou claro que, com a documentação apresentada pelo recorrente, é suficiente para confirmar que o montante enviado ao exterior corresponde à aquisição de software para revenda, e que não há dúvida de que a operação em tela não estava sujeita à incidência do IR-fonte. Portanto, a questão de mérito, propriamente dita, que concerne na tributação ou não do IR-fonte nas operações praticadas pela recorrente, já está definida e não há mais possibilidade de reforma do entendimento azarado, até mesmo porque não houve apresentação de recurso de ofício pela instância de julgamento da COR. Ademais, já houve esse reconhecimento pelo Poder Judiciário. Assim, o que precisa ser analisado e decidido por esse colegiado é se o artigo 66 do CTN pode ser utilizado para o não reconhecimento de parte do direito creditório, na medida que a TRJ de São Paulo entendeu que, por se tratar de IR-fonte, retido e recolhido indevidamente, deve a interessada ainda comprovar que atende aos requisitos.
daquele dispositivo legal para que o direito creditório lhe seja reconhecido. A parte de discussão sobre a aplicabilidade do referido dispositivo ao presente caso ter se iniciado apenas com a decisão da DRJ, não sendo aventada em nenhum momento no despacho decisório, o que, ao fim e ao cabo, acabou por cercear o direito de defesa do contribuinte, que só pode se insurgir e argumentar contra esse ponto no recurso voluntário, se pode adiantar que não se concorda com o posicionamento externado no acordo recorrido. Assim, mesmo que haja uma patente nulidade parcial do acordo preferido pela DRJ de São Paulo, supera-se essas nulidades os termos do artigo 59, parágrafo 3º do decreto 7235, para analisar o mérito de forma favorável ao contribuinte. Explica-se. Como sabido, o artigo 66 do CPN condiciona a repetição do indébito dos tributos que importem a transferência do encargo financeiro à comprovação de o ter assumido. Caso contrário, deverá haver autorização expressa de quem assumiu o encargo terceiro para que haja o direito à repetição. Confira-se a redação do dispositivo. Aí eu cito o artigo 66. De pronto, não se pode perder de vista que, no presente caso, o que se observa é que o contribuinte do IR-fonte na remessa de valores ao exterior é quem faz as remessas. Neste caso, não está se falando de um responsável que, por imposição legal, é obrigado a reter e recolher o tributo devido por um terceiro, que seria o contribuinte, como nos casos, por exemplo, de um empregador que está obrigado a reter e recolher o imposto de renda devido pelos seus empregados. No caso em apreço, o IR-fonte, indicado como direito creditório, se refere ao imposto de renda retido na fonte, relativo a remessa de valores ao exterior, destinados ao pagamento de software de prateleira para revenda. Assim, o fato gerador do tributo, a caso devido, seria a remessa dos valores ao exterior, sendo o contribuinte do tributo justamente o remetente, uma vez que o detentor do software no exterior não é domiciliado no Brasil, e por isso não é e não poderia ser contribuinte do imposto de competência da União Federal, no caso o IR-fonte. Nesse sentido, o decreto 5844, lá de 43, em seu artigo 100, deixa bem claro que o fato gerador do IR-fonte ocorre quando a fonte pagar, creditar, empregar, remeter ou entregar o rendimento. Por outro lado, a Receita Federal do Brasil, além de deixar claro o momento em que ocorre o fato gerador do IR-fonte na remessa dos valores ao exterior, já externou o entendimento de que essa tributação é isolada e definitiva, ou seja, a interpretação que se pode extrair deste entendimento é de que não é o contribuinte quem recebe os valores no exterior, e sim quem remete aqueles valores. Veja neste ponto a emenda da solução de consulta COSIT 255. Aí ela deixa claro, sujeito a incidência do imposto de renda na fonte, de forma isolada e definitiva no momento do pagamento do crédito, da entrega ou do emprego ou da remessa dos rendimentos. Desta feita, sendo a tributação do IR-fonte, no caso de remessa de valores a pessoas jurídicas, física ou jurídicas, isolada e definitiva, não há dúvida de que o contribuinte, em caso, é quem faz a remessa dos valores, sendo irrelevante a discussão quanto à existência de contribuinte de direito e contribuinte de fato, ou se houve ou não o repasse do encargo a este, de fato, por aquele, de direito. De toda forma, mesmo que se considerasse a repercussão econômica do tributo, o STJ já se manifestou em acordo submetido à sistemática dos recursos repetitivos, se valendo da doutrina do professor Paulo de Barros Carvalho, no sentido de que, na hipótese em que a repercussão econômica decorre da natureza da exação, o terceiro suporta com o ônus econômico do tributo, não participa da relação jurídica tributária, razão suficiente para que se verifique a impossibilidade desse terceiro vir a integrar a relação consubstanciada na prerrogativa da repetição do indébito, não tendo, portanto, legitimidade processual. No presente caso, além de estar devidamente demonstrado que o recorrente é quem tem legitimidade para pleitear a repetição do indébito tributário, na medida em que ele figurava no polo passivo da obrigação tributária, sendo dessa forma o contribuinte do IR-fonte, é bom deixar claro que não há que se falar na aplicação do 66, como fez crer a Delegacia de Julgamento de São Paulo. O STJ, inclusive, já se posicionou no sentido de que o artigo 66 não se aplica aos tributos chamados diretos. Como se observa da emenda abaixo, em que pesa a discussão ser um pouco diferente da travada neste processo, uma vez que se discutir a legitimidade ou não da pessoa jurídica, que fez a retenção do tributo devido pelo beneficiário dos valores, que seria ao contribuinte, promover a ação de repetição de débito, o Tribunal da Cidadania deixou clara a inaplicabilidade do 66 nas discussões que envolvem IR-fonte. Aí
o item 11 acho que é bem claro. Destaque que, no entanto, que o imposto de renda não se inclui dentre aqueles que se enquadram como tributos indiretos, a exigir qualquer análise quanto ao artigo 66, sendo desnecessário tecer mais comentários a respeito de referidos precedentes. A inaplicabilidade do disposto no artigo 66 nos casos de tributos que, por sua natureza, não comportam transferência do encargo, tributos diretos, não passou desapercebida pela doutrina. Luciano Amaro, deixando claro que a repercussão, fenômeno econômico, é difícil de se precisar, afirma que o preceito do artigo 66 só se aplica aos chamados tributos indiretos. Este norte é a lição de Hugo de Brito Machado. Neste mesmo norte, perdão, é a lição de Hugo de Brito Machado. Aí eu cito aqui uma passagem do professor Hugo de Brito. Desta feita, tendo em vista a inaplicabilidade do artigo 66 ao presente caso, e sendo comprovado que o IR-fonte pago pelo recorrente foi em decorrente de remessa ao exterior para aquisição de softwares para revenda, deve ser reconhecido o direito creditório devidamente comprovado nos autos. Por todo exposto, votos por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório invocado nos pedidos de compensação, exceto com relação aos períodos de apuração relativos a 12 de 2 de 2005, 1 de 2 de 2006 e 23 de 2 de 2008, uma vez que não houve a comprovação do direito creditório para esse período, nos termos do acordo recorrido. É como voto, presidente. Ok. Algum questionamento? Um voto bastante diferente do que a gente tem. É por isso que eu falei. Eu não me lembro da gente ter enfrentado essa discussão aqui. Eu fiquei só com uma dúvida, Flávio. Desculpa, talvez tenha passado despercebido por mim quando você lia o voto. O fundamento legal que dispensa a incidência de IR-fonte nesse tipo de operação. Tem tanto uma solução de consulta, Cleus, mas nesse caso em específico, é uma discussão, enfim, não vamos entrar no fundamento, mas a própria Receita já reconhece, e nesse caso específico, o contribuinte ele tem decisão judicial transitada e julgada, que nesse tipo de operação ele não estaria sujeito ao IR-fonte. Então, para mim, mesmo que a Receita tivesse um entendimento contrário, que não é verdade, que ela tem solução de consulta nesse sentido, o contribuinte tem respaldo de decisão do Poder Judiciário. Então, para mim, é bem tranquilo. Não, isso eu entendi. Isso eu entendi e é incontroverso. É mesmo a título de curiosidade. Qual é o fundamento da Receita e da decisão judicial para na incidência? Enfim, depois a gente até conversa. Tem toda uma discussão sobre esses softwares de prateleira, se seria royalties, não, enfim, tem toda uma discussão. Mas como é software para revenda, ou seja, software de prateleira, um entendimento acho que está bem pacificado. Tem vários precedentes do judiciário afastando essa tributação. Mas eu acho que nesse caso considera o software como mercadoria. Ricardo tinha pedido e Gustavo? Não? Ricardo? Não estou te ouvindo, Ricardo. Microfone. Esclarecimento aqui, que eu não entendi os períodos de apuração aqui que teriam sido reconhecidos e não reconhecidos na unidade pela DRJ. Você mencionou em algum momento aqui, ali, ó, alguns PAs, né, que teriam sido que a DRJ, que é a unidade, não sei se foi a unidade de origem ou a DRJ, ali na sua página 3, 4, você menciona ali alguns PAs, e aí eu não entendi, porque parte deles teriam sido reconhecidos e parte não é isso? Na verdade, quando a gente está falando de... Ele teria comprovado tudo, não entendi essa era. Quando a gente está falando de IR-fonte, vale o fato gerador é a data, né? Então seriam 3 datas que ele não trouxe documento para mostrar que aquelas remessas eram originadas de pagamento para software de prateleira. Com 3 períodos, o valor é ínfimo, inclusive. Quando a gente não se insurge com relação a isso, a DRJ fez um quadro ao final do acórdão, demonstrando, olha, no PA tal, ele não trouxe documento, ela deixa bem claro. Então, ela não sabe, ele não trouxe a documentação suficiente para provar o direito creditório. Então ele não problema de natureza de pagamento, você sabe para que foi?
Basicamente. Os outros você teria, então, uma parte reconhecida no despacho decisório. Perfeito. A outra parte, a DRJ não concordou, apesar de ser de natureza. Não, desculpa, Ricardo. A despacho decisório não reconheceu nada. Nada. A DRJ falou, não, beleza, eu entendo que, exceto esses 3 fatos geradores, o resto você comprovou que é remessa para o exterior, pagamento de software prateleira. Ponto. Só que eu estou analisando a invoice aqui e o quanto você remeteu, em alguns casos, você repassou o custo do IR-fonte para o seu fornecedor lá fora. Então, para esses casos, eu não vou te dar. Para os outros, em que a invoice bate exatamente com o valor que você remeteu, você tem direito à repetição. Ela traz o argumento do 66 no acordo. Tá. É isso. Ok? Algum ponto a mais para mencionar? Paulo? Eu acompanho o relator. Gustavo? Acompanho o relator. Só isso, acompanho o relator. Depois, tomando cerveja, eu converso sobre o problema da base de cálculo. Ricardo? Eu vou acompanhar pelas conclusões, porque o Flávio entendeu aqui que o contribuinte do fonte, no caso de pagamento posterior, é a fonte pagadora. Eu discordo. Para mim, o não residente é o contribuinte. Então, mas eu sinto que a análise não vai mudar do ponto de vista da questão do 66, também, pelas conclusões. Ok. Andréia? O relator, presidente. Lélcio? Acompanho o relator também, presidente. Fabiana? Também acompanho. Eu também vou acompanhar. Para mim é curiosa essa discussão aí da repercussão do 166 não atingir os tributos diretos, especialmente no tocante ao IR-fonte. Para mim ele é o que mais fica evidente essa circunstância. Não nesse caso, eu acho que posterior, normalmente não se deduz da base da remessa, como, por exemplo, um pagamento do assalariado, né, que quando você paga um salário, desconta na fonte. Você está com dinheiro do contribuinte que está aqui, que vai compensar, inclusive. Né? Ele pode compensar na sua declaração. No exterior, eu ainda entendo que essa repercussão realmente acaba sendo do remetente do dinheiro. Ele envia para o exterior um valor que sobrepõe-se ao contratado, né? É um ônus que se acumula para ele. Então, assim, para mim, é essa a questão. Paulo e o Gustavo, eu só vou concordar com o voto, né? A gente pode, a não ser que vocês queiram posicionar alguma coisa, senão eu gosto de encerrar como votação, daí pode falar até, só para dizer que então fica por unanimidade da provimento, com o Ricardo votando pelas conclusões. Mas podem falar, Paulo. Não, só que eu acho que talvez tenha uma distinção entre essa questão do 166 e do que acontece no fonte. No fonte, é necessário que se comprove que quem recebeu o pagamento não se utilizou daquele pagamento, daquela retenção, né, na sua dedução da base de cálculo. Mas isso não tem a ver com esse do 166, que é você autorizar alguém que passa a ser o contribuinte de fato, né, que é o contribuinte de fato, autorizar que o contribuinte de direito peça restituição pela transferência. Eu acho que as coisas são distintas. Eu acho que é por aí. O 166 não se aplica ao fonte, porque o fonte você não tem contribuinte de fato e de direito. Você tem responsável pela retenção, que não é contribuinte, portanto não tem, por acepção técnica, legitimidade para repetir, e o contribuinte que de fato é quem suporta o ônus econômico e jurídico da exação. Então, assim, eu acho que o 166 não se aplica ao fonte, não porque não comporte a transferência, mas simplesmente porque não há de se discutir a existência de dois contribuintes. Há um responsável e um contribuinte. Ok. Obrigado aí pelos ensinamentos. Esse processo 890, ele repercute nos itens 91 a 93, e, de acordo com o relator, nós temos um item da pauta, o item 40?
Flávio, microfone. 42, presidente. O item 42, da pauta de que dia que era esse aí? Peraí. Dia 15, né? O item 42 da pauta do dia 15, que é um reflexo que deve corresponder à multa, não é isso, Flávio? Faltam E 4 lembrando, processos, presidente. Flávio. Quer esperar, não? Hã? Só faltam 4 processos aí desse bloco. Quer esperar, não? Não, por mim pode esperar, Paulo. Eu acho só que a gente podia matar, porque ele também é repetitivo, mas se você quiser, presidente, discutir depois, podemos, não tem problema nenhum. É porque aí ele fica num bloco da própria sessão. Acho que ficaria... Como ele não prejudica, né? A gente tem a solução. Você vai aplicar a decisão. Você que manda, presidente. Quer jogar depois? Vamos deixar para não ter essa confusão de arquivos, de repente. Ricardo. Você falou que o 42 é que a gente teria que julgar porque é dependente desse? Não, é o contrário, né? Porque o 42 e o 43, 44, 45, que são repetitivos, eles tratam daquela multa pela não homologação da compensação. Então, como ele não teve as compensações homologadas nesses processos, ele sofreu uma auto-infração por aplicação daquela multa prevista no dispositivo do parágrafo 17 do artigo 74 da 9430. Então, Eu acho que eu anotei errado. Eu anotei que a gente já tinha julgado o 42. Então Não, ele ficou... Porque dependia do julgamento desse. Isso. Então, vamos seguir para terminar a pauta dessa sessão, depois a gente volta. Beleza, presidente. Então, o item 94, recorrente Andrés e companhia. Gustavo, relator. Bom, pode ir lá? Pode começar? Pode. Quando feitos pedidos de compensação de saldo negativo de IR em ano calendário 2001, CCLL em anos calendários 2001 e 2002. Considerando que os saldos foram formados por antecipações dos tributos, por estimativas pagas e também compensadas com saldos negativos de períodos anteriores, a DRF retomou o exame, tem uma vírgula aqui que não cabe. A DRF retomou o exame dos períodos anteriores, perscrutando as apurações do contribuinte desde 92. Os estados de relatórios subsequentes partes decisórias juntadas à folha, tais retenções estimativas pagas nos anos de 2000 e 2001 foram confirmadas. No tocante ao IRPJ, e já quanto aos demais períodos examinados, saber os anos de 92, 93, 95 e 96, como o contribuinte afirmou não possuir os comprovantes solicitados por meio de termo de intimação, a unidade de origem considerou para a formação dos aludidos saldos apenas as parcelas do fonte comprovadas por DIRF. Em relação à CSLL, particularmente quanto ao ano calendário de 92, DRF glosou parte do saldo ali informado, normalmente por entender não justificado o valor apontado pela empresa. O considerado comprovado foi então reduzido de 13 mil UFIR para 1.766 UFIR. Com base em tais constatações e com a redução dos saldos dos anos de 92 e 93, transportados para os anos subsequentes, a autoridade administrativa considerou insuficientes para quitar partes estimativas de 95, tanto para o RPJ como o CSLL, reduzindo-se o saldo negativo deste último período, o que, num efeito cascata, combinou com a redução do saldo também em 96. Por fim, exclusivamente quanto a CSLL, apurado no ano de 99, esclarece que o contribuinte se utilizou da parcela correspondente ao terço da COFINS, exigidos dos modos da Lei 9.718, com redação, então vigente, para a compensação das importâncias apuradas a título da pedida contribuição sobre o lucro. Entanto, afirma que, como os valores recolhidos a título do montante aumentado da COFINS não podiam ser objeto de restituição ou compensação, o uso dessa parcela estaria limitado ao valor da CSLL efetivamente devida neste período, não podendo, destaque, aumentar o valor do saldo negativo e eventualmente apurado. Em gerais, a empresa teria calculado um valor de CSLL devido no importe de R$ 1.058, sem considerar retenções estimativas, tendo este o limite para a compensação relativa à COFINS. Diante desse cenário, o saldo negativo apurado em 99 foi reduzido de 47 mil para 15 mil. Direito creditório apurado após todas as considerações acima, foi de start de 23 mil para o IRPJ, 36 mil para o CSLL, contra as importâncias de 57 e 90 mil, respectivamente. Também apresentou a folha estágio sua manifestação de conformidade, a fim de questionar exclusivamente as parcelas do fonte glosadas quanto aos períodos 92 e 93, trazendo sem maiores explicações os documentos de forma de regimento que entende comprovaria as pedidas de retenções. Estado de se pronunciar sobre o caso, a DRJ decidiu por julgar improcedente a defesa oposta. Em verdade, a decisão da turma quórum se deu por maioria de votos, já que o doutor relator havia proposto um entendimento segundo o qual
haveria uma decadência do direito do fisco de revisitar as apurações concernentes ao IRPJ que tivesse ultrapassado o prazo de 5 anos, aqui alude para o 4º do artigo 150 do CTI. Outro sim, subsidiariamente, o Estado julgador atestar, a caso vencido, contra a preliminar decadência invocada de ofício por ele, e os valores do fonte relativos aos anos de 92 e 93 teriam sido efetivamente comprovados pela empresa. Quanto a CSLL, manteve as glosas por entender aplicável à espécie o prazo prescricional de 10 anos, na forma da Lei 8212. O voto vencedor, todavia, supera a preliminar supra, mas deixa expressamente de se pronunciar sobre os documentos trazidos pela empresa e sobre as conclusões do relator sobre eles. Nada obstante, o dispositivo do pedido de acordo ficou assim redigido. É porque, na verdade, ele fala no resultado do julgamento, ele fala em negar provimento, mas eles deram parcial provimento. O dispositivo do acordo, eles estão dando parcial provimento. Porque eles acolhem as proposições do relator em relação à comprovação dos fontes de 92 e 93, a par do problema da decadência. Ou prescrição, para quem assim entende. A empresa foi cientificada do resultado do julgamento acima em 28 de maio, tendo interposto um recurso voluntário em 24 de junho, por meio do qual inicialmente sustenta o que se segue. Bom, ele vai falar das retenções do período de 92 e 93 que já foram confirmadas. Passo seguinte, traz notícias de que teria aparentemente obtido decisão, não se sabe se disciplinar ou sentença, em ação judicial atuada sobre o número tal, em que a autoridade judicial teria alegadamente reconhecido seu direito de compensar um terço aumentado da COFINS, inclusive na hipótese de apuração de saldo negativo da CSLL. Esse é o relatório. O recurso é tempestivo, está assinado pelo próprio representante legal da empresa. Todavia, o apelo não preenche os pressupostos intrínsecos de fragmento, normalmente porque os argumentos trazidos agora nunca foram aventados pelo contribuinte no momento oportuno para se formar a lide, ou seja, a manifestação de inconformidade. Com efeito, o artigo 14 do Decreto 7235 estabelece que a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. Outro giro, a prescrição contida no artigo 17 do mesmo diploma normativo explícita ao determinar que considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Ab início, se vê que em sua impugnação o contribuinte limitou suas razões de insurgência às glosas relativas ao fonte consideradas na formação dos saldos negativos dos anos de 92 e 93, trazendo então os informes de rendimento concernentes a tais parcelas. Veja, aí. O recurso voluntário, o contribuinte afirma, primeiramente, que os cálculos realizados pela DRF, e não pela DRJ, como afirma, estariam equivocados, já que as retenções IRF sobre as receitas de aplicações financeiras foram tributadas exclusivamente à fonte e que tais valores teriam sido transferidos para a conta de despesa. Pois bem, além deste argumento ir contra a sua própria pretensão, que o IR foi tributado exclusivamente na fonte, tais parcelas não poderiam compor o saldo negativo dos períodos em análise, as glosas relativas aos anos 92 e 93, quanto ao IRPJ, foram afastadas. Além de se tratar de um argumento novo, e insista, se contrário ao próprio pedido da empresa, faleceria ao recorrente neste ponto com sequer interesse em recursão. Quanto ao segundo argumento, em que a surgente afirma que teria obtido um provimento judicial e reconhecer o direito de compensar o valor concernente ao terço aumentado da COFINS, por ele recolhido, com valores relativos à CSLL, sem limitar essa compensação ao valor porventura devido a título desta última contribuição, semelhante argumento também não foi deduzido em sua manifestação de inconformidade. Poder-se-ia aventar aqui a hipótese prevista pelo artigo 16, parágrafo 4b do Decreto 7235, que considerar que a decisão mencionada pelo contribuinte teria sido proferida após a oposição da citada manifestação de inconformidade. No entanto, a empresa não se deu ao trabalho de trazer qualquer documento que ateste sequer a existência da preditação, o que, se não combinar com o não conhecimento do seu apelo, imporá, quando menos, o senão o provimento por falta de provas. E como a empresa não traz nenhum outro argumento para defender a sua pretensão, o apelo de fato não pode ser conhecido. Outro sim, existe no feito discussão relativa à decadência do direito físico de revisitar as declarações prestadas pelo contribuinte em períodos superiores a 5 anos, quanto ao RPJ, questão cognoscível de ofício. Todavia, ao se deixar de conhecer do recurso voluntário, não se abrirá para este colegiado a própria competência para enfrentar o mérito da demanda, já que a relação processual necessária ao enfrentamento do recurso não se instaurará. Diante do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário. Gustavo, de fato houve revisitação na base de cálculo ou foi só apuração do imposto? Porque o relato só dá conta de glosa de IR fonte. Ele teve recálculo da base tributável? Porque só teria que falar em decadência se houvesse recálculo da base, né? Na verdade só se glosou fonte.
tá? Não houve recálculo de lucro líquido. Não era caso de decadência de qualquer sorte. Eu acho que você também, nessa parte, você concorda, né? Sim, eu concordo, e na verdade eu não enfrento objetivamente, porque, primeiro, essa questão não poderia ser enfrentada porque eu não estou conhecendo o recurso. Agora, se superada a questão, prevalece o entendimento nosso que só poderia haver revisitação em relação às parcelas que compõem de adição e exclusão. Eu não admito aí a revisitação do lucro, da apuração do próprio lucro líquido. Aí haveria decadência. Ô, Gustavo, mas aí a gente não estaria falando de uma matéria de ordem pública? Sim, mas como é que eu vou analisar uma matéria de ordem pública se eu não conheço do recurso? Você poderia chamar ela, inclusive, independentemente do recurso ser. Não. Se o recurso não é conhecido, não abre a competência e nem se instaura a relação jurídico-processual. Entra no seu artigo, Flávio. Peraí. Uma coisa é você não conhecer o recurso por exclusão. Ele não se manifestou isso. Outra coisa é você analisar em sede de recurso voluntário uma matéria de ordem pública que poderia ser analisada, inclusive de ofício, sem o contribuinte se manifestar. É isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou conhecendo o recurso, cara. Nessa parte. Mas na decadência eu poderia conhecer, ué. Inclusive, se o contribuinte tivesse aventado a essa preliminar, eu teria um argumento contido no recurso voluntário que demandaria conhecimento. Ele mas não aventou. Quantas vezes você já chamou de ofício aí uma decadência sem o contribuinte se manifestar? Cara, não tem diferença para intempestividade, não abre a competência para julgar o recurso. Se eu não conheço o recurso, eu não abri a competência. Nós já discutimos isso antes. Eu entendo a sua posição, eu só concordo com ela. Não concordo. Ok, então o relator não está conhecendo do recurso, e inclusive destacando essa matéria da decadência, como não está conhecendo o recurso, ele também não se pronuncia sobre eventual situação de decadência que foi aventada na decisão recorrida. Matuzinho, desculpa. Se eu não estou enganado, naquele caso, na última sessão, você levantou de ofício a decadência, não foi? Sim, mas a diferença é essa, que eu estava tratando da matéria de mérito, conhecendo... em relação à argumentação do Gustavo. Só para eu ter certeza do que eu não estou falando bobagem. Mas o contribuinte não falou nada e você trouxe a decadência, não foi? Mas o Gustavo admitiu a suscitar de ofício, ele só não está achando que... acho que ele não pode suscitar na medida que ele não conhece o recurso. Acho que essa é a grande diferença. Ele não está inadmitindo o fato de suscitar de ofício, não é isso, Gustavo? O problema é esse. Decadência é questão de mérito. Como é que eu vou me pronunciar sobre o mérito de uma demanda se o recurso não foi analisado, não foi conhecido? Não tem jeito. Matéria de ordem pública, Gustavo. Gente, o juiz pode declarar decadência numa ação, em relação a um contribuinte que não entrou com a ação? Não. A relação jurídico-tributária não foi instaurada, o processual não foi instaurado. Gustavo, uma dúvida que eu fiquei com relação... Só um segundo, a Fabiana pediu, aí depois você, depois Paulo. Você não ligou o microfone, Fabiana. Desculpa. Eu também estou desconfortável com essa questão da decadência. Primeiro que decadência não é questão de mérito, ela é uma questão anterior ao mérito, ela é uma prejudicial de mérito. E tem uma outra questão, pelo que eu entendi, a discussão da decadência foi suscitada no recurso, salvo engano, não? E por que está escrito aqui, existe no feito discussão relativa à decadência? Porque o relator da DRJ invocou de ofício. Para dizer que não seria o caso. Porque se o contribuinte tivesse invocado no recurso dele, conheceria da matéria em relação à decadência e julgaria. Pois é, eu acho que são coisas distintas, eu acho que aí eu me alinho ao que o Flávio está querendo dizer. Tu não estás conhecendo do recurso porque a única alegação é matéria nova que seria precluída. Mas tu poderias avocar a falta de interesse de agir. Sim, mas tu poderias avocar essa discussão da decadência justamente por ser uma matéria de ofício, de ordem pública. Não, tu não está conhecendo o recurso em função de uma alegação já preclusa. A decadência é uma prejudicial de mérito. Mas vamos lá. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de eu não conhecer do recurso por intempestividade ou não conhecer do recurso por falta de requisito? Não é intempestividade aqui. Não. Qual que é a diferença em termos de efeitos
Eu não conhecer do recurso por intempestividade ou não conhecer do recurso por falta de cumprimento de requisitos intrínsecos. Mas a questão os efeitos são os mesmos. está previsto na lei que o recurso interposto fora do prazo não vai ser conhecido em relação a Assim como está previsto na lei, assim como está previsto na lei que a matéria não impugnada, ela transita em julgado, opera-se por preclusão em relação a ela. Sim, mas é a Então, matéria não eu impugnada. não tenho questão sobre isso. Eu não abro nem a competência do CARF. Quando eu não conheço do recurso, eu não abro a competência do CARF para se Não, a pronunciar sobre competência ele. existe, o litígio já está instaurado. A questão, o órgão, segunda instância, tem competência para analisar a matéria efetivamente impugnada e o recurso conhecido. Se o recurso não é conhecido, eu não posso analisar a matéria, gente. Mas o recurso não é conhecido só em função da preclusão. Gente, tem uma divergência de posição aí, claro, nenhum vai convencer o outro. Eu já manifestei nesse sentido antes. Cléucio. Também, presidente, eu me alinho ao que a Fabiana está dizendo. A questão da decadência foi arguída na decisão da DRJ, ainda que de ofício, e por isso eu entendo que a discussão permanece latente. Eu entendo as razões do Gustavo, eu percebo que ele tem essa inclinação ao rigor formal do processo administrativo, quase semelhantemente ao que acontece com o processo judicial. Eu, particularmente, tenho uma base principiológica de que nós não podemos comparar nesse tocante o processo administrativo com o processo judicial, até porque eles partem de pressupostos totalmente distintos. O processo judicial, ele é um processo que envolve partes, autor e réu, em regra, né, quando não é procedimento de jurisdição voluntária. Autor e réu. Por isso a necessidade do rigor formal, porque pode afetar a paridade de armas. Aqui nós estamos falando de revisão da legalidade, e o contribuinte traz argumentos no seu recurso voluntário nessa linha. Ele quer que nós possamos exaurir a discussão a respeito do crédito dele. Quer dizer, a gente está revendo a legalidade, é esse o nosso papel. Eu particularmente entendo que nós não somos juízes, então por isso essa questão do rigor formal que tem no processo judicial, que hoje, aliás, está em queda, porque o Brasil aderiu a uma linha de instrumentalidade das formas no processo judicial tardiamente, no Código de Processo Civil de 1973, hoje isso está em queda, tanto é que o novo Código de Processo Civil estabelece várias flexibilizações com relação a essa questão da instrumentalidade. Tanto é que cabem negócios processuais, hoje no processo civil, enfim, há uma flexibilização. Eu entendo as razões do Gustavo, mas eu também não me sinto confortável, não sei se é esse exatamente o entendimento da Fabiana, eu não me sinto confortável se o contribuinte manteve a lide latente na medida em que ele recorre, apresenta argumentos novos com o objetivo de que a legalidade seja revista. Ainda mais quando a decisão da RJ tratou do tema da decadência, que é matéria de ordem pública. Então, nesse sentido, eu também não me sinto muito confortável nessa questão. Mas eu entendo as razões do Gustavo, eu acho que não é o caso de polemizar. Sem polemizar, Flávio. Eu não vou polemizar, presidente, é só reforçar o que o Cleuso falou, o que a Fabiana falou. Eu já tive vários debates, a gente já tive vários debates com o Gustavo aqui nessa história, não tem jeito de convencer ele. Eu tenho até um pensamento muito maior, até para deixar claro para o Cleuso e para o Fabiano, que eu já falei isso em sessão em diversas vezes. Eu até tenho artigo publicado nesse sentido. Eu acho que, em matéria de ordem pública, mesmo no caso de intempestividade, isso poderia ser reconhecido ou levantado de ofício pelo julgador administrativo, dentro dessa linha que o Cleuso colocou. A gente aqui não é no processo civil, a gente está na hora de parar de querer achar que nós somos juiz. Nós não somos juiz, nós estamos analisando legalidade, e nós estamos falando de decadência, matéria, como a Fabiana muito bem colocou, isso não é mérito, isso é prejudicial de mérito, e falar que a gente não vai analisar decadência por conta de preclusão consumativa de uma outra matéria, para mim chega a ser uma aberração. Mas enfim, eu não vou discutir essa situação, porque não tem jeito de convencer. Então, mas a minha posição é essa, desculpa. Foi um desabafo só, né? Paulo. Eu acompanho o relator em todos os seus termos, eu concordo com ele. Eu tenho outra linha, entendo que o processo administrativo ele serve para a revisão do ato administrativo, mas que há lide e que há limites, né, apesar da formalidade ser temperada, mas há limites, né, que isso se reflete inclusive em relação àquela questão da apresentação das provas.
E aí, nesse caso aqui, se o contrato, a lide não se instaura, né, não é nem conhecido o recurso do contribuinte, não há como se analisar qualquer tipo de matéria, mesmo que seja de ordem pública. Então, acompanhe o relator. Relator Gustavo, Ricardo. Presidente, eu tenho que me manifestar sobre essa questão da lide aí também? Não, você pode concordar integralmente com o relator, ou essa questão tá só porque o relator não conheceu de ofício da... Decadência, para mim, não existe decadência, né? Sim. Agora, mas ela poderia ser suscitada de ofício nessa circunstância? Bem-vindo àqueles que querem diminuir o formalismo do Estado. Mas eu acompanho o relator na questão de não conhecer. Agora, se vai analisar a decadência, é outra história, né? Você acompanha de não conhecer? Eu não está conhecendo. Pois é. Veja, ontem a gente estava discutindo a questão, se fosse discussão sobre também princípio constitucional, como ontem levantaram, né? É a Fabiana, né? E aí, é a mesma coisa, não vamos analisar a decadência. Se tivesse claramente, vamos imaginar que fosse uma situação que todo mundo concorda que é a decadência. Não, a parte só alegou, veja bem, a parte só alegou questão constitucional. Se formos entrar naquela linha de que não é nem para conhecer, e se for na linha do Gustavo, então também a decadência não existe. Não se pode enfrentar. Mas o contribuinte fez um parágrafo sobre uma questão periférica. Não, aí nós vamos conhecer essa periferia aqui, agora a decadência assim. Entendeu? Para mim, isso tudo é muita é aquela coisa, eu acho que a gente tem que entrar, o princípio, o processo administrativo é um processo de revisão, né? Estou muito com o Sérgio André nessa história, e nesse caso eu admitiria assim a discussão da decadência, apesar de já dizer logo que eu não concordo com ela no nosso caso presente. Agora, a princípio eu acompanho o relator, não conhecendo da matéria, porque é preclusão, né? É preclusão nesse caso. Fabiana, você quer falar ou fala na hora do seu voto? Posso falar na hora do voto. Tá. Depois Ricardo, André. Flávio. O relator é o Gustavo. Desculpa. Não, presidente, bem, acho que está bem colocada a minha posição. Com relação à preclusão consumativa da matéria em inovação do contribuinte, eu concordo que ela não deve ser apreciada, já votei aqui em outras oportunidades. Mas eu abro divergência, acompanho, não sei se o Ricardo abriu uma divergência nesse sentido, você está aceitando, né, Ricardo? A análise da decadência seria isso, né? Vamos dizer assim, como eu concordo com o conhecimento, veja bem, não sei se vai ser colocado em votação. Como eu concordo que não é para conhecer, mas ele fala que não é para enfrentar a decadência, eu acompanho pelas conclusões, né? A minha questão presidente... Não fala, Fabiana, pode falar. Porque eu acho que a gente tem que talvez estabelecer uma distinção que é essencial, o que é conhecimento do recurso, o que é conhecimento da matéria legada no recurso. E aí o que eu queria rebater o que o Ricardo estava comentando. Se, por exemplo, no recurso houvesse unicamente uma discussão de natureza constitucional, alegando uma violação constitucional, se a gente verificar que tem ali uma decadência, o contribuinte sequer precisa arguir essa matéria. Isso é uma matéria que antecede ao mérito e que a gente está obrigado a conhecer, porque é uma matéria de ordem pública. E concordo integralmente com o Flávio, a gente não é juiz, isso aqui é controle de legalidade, o CARF existe para isso, para fazer controle de legalidade. Então, a gente deveria, inclusive, conhecer e analisar decadência independente do contribuinte suscitar essa matéria. Se o contribuinte só suscitou uma alegação de violação constitucional, eu não conheço dessa alegação, mas eu conheço do recurso e posso declarar decadência se ela existir, porque ela é anterior ao mérito. Essa eu acho que é uma distinção muito importante. Está reforçando o que você já disse, tá ok. Flávio. Bem, presidente, então, assim,
para votar, né, a minha votação o meu voto eu acompanho o relator no que tange a preclusão consumativa de uma matéria que não foi levantada em impugnação e tão somente no recurso voluntário, mas entendo que cabe ao colegiado analisar, não estou analisando o mérito da decadência aqui, cabe analisar a decadência por se tratar de uma matéria de ordem pública prejudicial de mérito. Isso, o fato de não conhecer do recurso na parte em que há preclusão consumativa não nos impede de analisar a decadência. Então, o meu voto vai nesse sentido. Andréa? Presidente, eu acompanho a divergência. Concordo com os argumentos do Flávio, da Fabiana e do Cleuso. Eu não conheço acompanho o relator pelo não conhecimento do recurso, mas eu acho que a questão da decadência deveria ser analisada. Caberia a análise de ofício. Cleuso? Bom, também acho que já ficou clara a minha posição, presidente. Eu me alinho a essa principiologia do processo administrativo, que é de mera revisão da legalidade, e que, portanto, é necessário, às vezes, se flexibilizar o rigor formal do processo, o que já está acontecendo no processo judicial. Então, como a questão da decadência foi alegada, ainda que de ofício, na primeira instância, eu creio que ela deve ser reexaminada aqui, na segunda instância, eu admitiria o recurso. Ok. Fabiana? Você já meio que se manifestou, mas só para confirmar. Mas eu acho que talvez a gente tenha que separar aqui a questão do conhecimento. Eu concordo em não conhecer da alegação que está preclusa, mas acho que tem que conhecer do recurso para analisar a decadência. Então, acho que talvez essa divisão não tenha ficado clara aqui em tudo. Não, mas foi nesse sentido que eu votei. Com relação à preclusão consumativa, eu acompanho o relator. Mas não é em relação ao conhecimento do recurso, mas quanto a essa matéria, que para analisar a decadência, o recurso tem que ser conhecido. Bem, o Ricardo, em princípio, ele conheceria da matéria da decadência, né? Eu conheceria, embora não reconhecesse. Eu nem sabia que a questão da decadência estava sendo colocada em votação. O Flávio que me seguiu é que já levantou nesse ponto. Eu até falei que eu acompanharia pelas conclusões justamente porque não concordo que a decadência não deva ser analisada. Eu acho que deve. Gente. Mas isso não quer dizer que você concorda com a decadência, né? Isso. Uma coisa é analisar, outra coisa Eu não vou... Está sendo posto até o momento. Eu também vou na linha de... Se a decadência fosse uma decadência de um auto de infração, eu acho que a gente deveria analisar sempre. Eu vou acompanhar o conhecimento da decadência também. Eu acho que não é fato de não se conhecer das matérias. Eu não admito, já vi essa discussão, por exemplo, em sede de despacho de admissibilidade. É impossível você monocraticamente reconhecer, o presidente reconhecer a decadência que não foi suscitada durante o recurso e já veio isso, porque tem uma omissão porque não foi discutida a decadência, em despacho de admissibilidade, por exemplo. Simplesmente, ela ficou fora da discussão. Eu acho que o presidente não tem esse poder nessa decisório individual, né, no despacho de admissibilidade. Mas aqui a gente não queira estar ali de estar instaurada, e há um momento que o colegiado está se pronunciando sobre matérias. Não está conhecendo as matérias, né, especificamente, mas está tratando delas. E aí existe um fato que é uma prejudicial, que pode alterar completamente o rumo do processo, de repente com um reconhecimento da decadência, e que tem a oportunidade de ser reconhecida e evitar que esse processo siga para uma continuidade no judiciário e tal, indevidamente, né? Sendo que a própria autoridade na unidade poderia eventualmente suscitada e reconhecê-la também, né? Muitas vezes a gente faz essa remessa. Então, fica aí pela maioria... Desculpa, só um ponto, assim, a questão da ordem pública, ela podia ser suscitada de ofício, né? Eu acho que talvez essa ela não tem obrigação, aí, pode. Né? Mas a discussão ser suscitada de ofício, porque assim, o Gustavo não está constatando que existe decadência e suscitando a decadência de ofício. Né? Não, se ele estivesse afastando a discussão, que se discuta, que de ofício se discuta essa matéria, que não foi alegada pelo contribuinte.
e que o relator não está vendo. Não, se não constata. É meio estranho, né? Não sei se alguém assim, aqui... Suscitar a discussão é uma coisa. A questão é assim, em concreto, como existe essa coisa. Se existe, eu acho que ela só cabe a ser consignada, de fato, assim, em se constatando a decadência, né? Alguém teria que suscitar que existe a decadência. Ninguém aqui constatou, que eu saiba, a decadência. Esse ponto é correto. Eu também, até pelo relato, eu entendo que não existe decadência. É que o Gustavo acabou trazendo ali esse ponto, até para não conhecê-lo. Quando ele traz, a não ser que ele passasse batido também. Ele acabou recuperando o que vinha da discussão administrativa lá da DRJ. Aqui vai a teoria dos motivos determinantes do contas, nós vamos ter que analisar a decadência em todo e qualquer processo, porque ela potencialmente pode ter ocorrido. É isso que está acontecendo nessa decisão. Mas isso é ótimo se a gente fizer isso. A gente evita discussões desnecessárias no judiciário depois. Inclusive em processos que não houve recurso. Não é ótimo nem péssimo, mas eu acho que isso só vai acontecer quando há evidência. Nós estamos avalizando um recurso de ofício em favor do contribuinte. É isso. No final das contas, é isso. Se houver... você que suscitou isso aqui, Gustavo. Não, porque alguém iria suscitar. A DRJ suscitou de ofício. Mas então, não era recurso de ofício, por que você colocou no seu voto? Porque é questão de ordem pública. Se eu conhecesse do recurso dele, eu provavelmente teria que me pronunciar sobre a decadência. Só que eu não conheci do recurso. Essa é a diferença. Você pegou um processo que a DRJ... Você não conheceu disso, se ele não é uma matéria que estava sendo suscitada. Então, se você suprimir essa discussão aí do seu voto... Eu só mencionei no meu acordo o seguinte: poder-se-ia tratar da questão da decadência, mas eu não estou conhecendo o recurso. Você importou a matéria para dentro da discussão. Eu não importei nada. Eu só falei que existe essa discussão e falei, só que ela não cabe aqui porque eu não estou conhecendo o recurso. Isso é um caso de venilha contra factum próprio. Você trouxe para dentro da discussão. Ela poderia passar lisa. Precisamos solucionar essa questão. Eu concordo com o Paulo. Em tese, ela deveria ser suscitada se existente. Mas o Gustavo está suscitando para não conhecê-la. Então, assim, aí criamos um imbróglio na situação. Se você eu não suscitei. Eu só falei que existe uma questão de ordem pública que já foi arguída de ofício. Se eu conhecesse do recurso, provavelmente eu teria que manifestar sobre isso. Mas, até porque o relator do ADRJ afastou a decadência em relação à CSLL, adotando a Lei 82, o prazo da Lei 8.212. E está errado nesse ponto, porque tem súmula. Agora, o problema é, o contribuinte não trouxe essa discussão. Se o contribuinte não recorresse, eu teria que conhecer da decadência também, porque é questão de ordem pública. E aí? Posso falar, presidente? Nós precisamos ver exatamente em que ponto que está essa discussão da decadência, porque eu acho que nós vamos ficar num debate estéril, aí nós precisamos ver se existe ou não existe decadência. Vamos olhar, então, se tem possibilidade de decadência, porque senão nós vamos ficar discutindo o sexo dos anjos, pô. Vamos olhar, para ver se isso suscita ou não, senão a discussão vira um negócio de maluco. Nós vamos discutir uma coisa que já discordamos, já chegamos a uma visão... A possível discussão, desculpa, Flávio, estou te atropelando aí. A possível discussão acerca de decadência aí é aquilo que a gente tratou ontem, né? A decadência de revisitar períodos que têm consequências em períodos posteriores, né? Ele está compensando o ano de 2002, se eu não me engano, mas esse saldo negativo dele, na verdade, vem em uma bola de neve, né, em cascata lá desde o ano de 92. Por isso que a autoridade fiscal foi lá atrás, né? Então... mas ela não entrou no mérito das apurações, ela foi recompor os pagamentos, não é isso? Isso, exato, só os pagamentos. Então não existe decadência. Então não existe decadência. Esse caso diverge daquele que a gente decidiu na última sessão, né, presidente? Eu acho que Oi? É isso?
Aquele caso que você foi o relator na última sessão, não ontem, ele diverge, então, a princípio. Seria isso, Paulo? Você tá querendo Não, é porque na sessão anterior, se não me engano, analisou-se o lucro líquido. Houve revisitação da base. Aquele não revisitou, ele só olhou os saldos, né? É isso, seria isso. Isso. E naquele, eu deixo claro que, na questão de revisitar os pagamentos, a composição da extinção do crédito, não existe esse prazo, o prazo é de 5 anos lá da homologação tácita. Né? No caso de revisitar a base, sim. Aí. Mas aqui, Gustavo, para solucionar a questão proposta, você editasse que, ainda que se conhecesse, não era o caso de reconhecimento da decadência. E aí a gente volta pelas conclusões e sei lá. Presidente, então eu sugiro que vocês votem pelas conclusões e eu coloco, nada obstante, a turma, por sua maioria, entendeu que ser o caso de conhecer, ou então de ser o caso de não conhecer, porque simplesmente a decadência não foi constatada no caso. Ponto final. Que era o voto do Ricardo. Não, uma coisa é conhecer, outra coisa é negar provimento depois de conhecido. Tá? A gente conhece a discussão da decadência e entende que não há decadência. Aí eu acho que não é não há que se suscitar a decadência. Eu acho que essa é a expressão. Não há que se suscitar a decadência porque ela não existe no caso. Ela poderia ser suscitada. A maioria entende que poderia ser suscitada, mas como não existe no caso concreto, ela perde relevância, alguma coisa assim. Ricardo. Quando eu estou crente que essa decadência que vocês estão falando é aquela que o Tadeu, no voto passado, do mês passado, levantou aí, que acho que a maioria da turma, eu e mais alguns... Não é aquela. Não é, pois é, eu pensei que fosse isso, mas se não vai no outro ponto, mas ainda assim, há quem entenda que nesse caso também há decadência. Então, a discussão é válida. Agora, é para dizer que a maioria da turma entende que não, acho, talvez aqui, não sei se seria unânime, né? Que não cabe decadência. E aí a gente volta pelas conclusões. Eu acho que a proposta que falou agora foi o Flávio, ou foi o Gustavo, né? É melhor a gente votar assim, vamos pelas conclusões, aqueles que entendem que seria possível suscitar a decadência, só que no caso concreto aqui, a maioria da turma entende que não seria... Ela não ocorreu. Eu posso dar uma sugestão, então? Porque de qualquer jeito fica esquisito, porque vocês teriam que superar o meu óbice, vocês teriam que conhecer do recurso. Eu colocaria no final, a turma, todavia, entende que não seria o caso sequer de suscitar a decadência na espécie por ocorrente. Isso, é isso que eu tinha proposto. Concordam? Mas eu acho que talvez Cléucio entenda que existe, né? Que não seria aquele caso de ontem. Cléucio entende que existe? Qual é o caso de ontem? Que não, eu acho que, se não me engano, foi Cléucio que votou que não poderia olhar de jeito nenhum para períodos a mais de 5 anos. Não foi isso, Cléucio? Desculpa. Não foi isso, não. Aliás, meu ponto é até outro. Estou tranquilo, desculpa. Tangencia toda essa discussão. Eu deixei bem claro, na minha opinião. Eu acho que todos concordam que esse caso, Gustavo, na minha opinião, se eu estiver errado, ele se assemelha à questão do ágio, se assemelha à questão do prejuízo. Do passivo, como é que chama? Que é a presunção de... Então, mas para mim ontem também, o caso de ontem também se assemelhava a isso, e eu acho que alguém votou diferente aqui. Eu fiquei para apresentar a declaração de voto, inclusive. Eu acho que foi claro. Mas aquele caso, Paulo, a discussão sobre decadência era com relação ao exame dos livros fiscais e contábeis. Mas é a mesma coisa, para eles examinarem aqui, ele vai ter que olhar livro também. Não, mas a decadência que o Cleuso falou, ele até trouxe numa questão mais ampla, Paulo, era a decadência de o contribuinte ter que guardar os livros e ser obrigado a entregar livros após 5 anos. Era isso a discussão. Era isso. Era essa a discussão. Mas não sei, em que ela se assemelha, Paulo? É isso que eu não peguei. Porque ele teria que... Para mim, tanto lá quanto aqui, tem a ver com a questão de fatos com repercussão em períodos posteriores. Então, não existe limite para a Receita examinar isso daí. Se tiver repercussão em períodos posteriores, o contribuinte está obrigado a comprovar isso daí, né? Mas a Receita tem o direito de analisar, né? A diferença aqui, 5 anos, é isso. A diferença é que lá não desculpa, Marcos, pode falar. A diferença é que aqui
a Receita não precisa pedir nada para o contribuinte, tanto que não pediu. Ela vai lá nas declarações dele e recompõe o que foi pago, pega seus sistemas. O que o Cléo falou, ele pode ir lá pegar os livros para reanalisar. Aquilo é tudo que já foi declarado. A Receita simplesmente pega o histórico de pagamentos e confissões de débito e recompõe para chegar no período que foi requerido a um saldo X de imposto a pagar ou a restituir. Os documentos já foram entregues, né? É isso. Então, declarações feitas e pagamentos realizados, dados já de posse. Então é diferente. Eu não sei, pelo menos só para o Cléo ficar. Mas é diferente, porque o que nós decidimos ontem era o seguinte: o fisco fez exigências ao contribuinte para a entrega de livros fiscais que ultrapassavam 5 anos da intimação. Era essa a discussão. Então, nesse ponto, Paulo, o que eu entendi, que a discussão não era de decadência do crédito tributário, que é regulada no 173. Ali o que eu estava dizendo é que havia uma decadência do direito do fisco de fazer essa exigência, o que consta do parágrafo único do 195 do CTN. Agora, o presidente está dizendo que não, aí é diferente, os documentos já estão de posse da Receita. Na verdade são as apurações do contribuinte. Não aplica o 195, aí eu acho que não aplica o 195, aí é diferente. São as apurações do próprio contribuinte e os pagamentos dele, e aí é a composição do crédito. Quer dizer, eu não estou querendo dizer, eu estou te dizendo do que se trata aqui, né? O entendimento é o seu. Sim. Tá, mas como é que ficou a solução do Gustavo? Você achou que não ficou adequada de qualquer maneira? Paulo. Não, o meu ponto é o seguinte, presidente, eu creio que a discussão aqui, o que instaurou a controvérsia administrativa? O direito creditório do contribuinte. Isso vem desde a manifestação de inconformidade dele até o recurso. Eu admitiria o recurso porque ele continua querendo discutir o seu direito creditório. Eu entendo a posição do Gustavo, e eu acho que também me parece ser a da maioria. Mas o artigo 17 do 70235, ele deve ser aplicado quando a discussão, o objeto da discussão é outro. Não é o caso. Cláudio, não está mais em discussão esse ponto. Sim, mas era essa só o encaminhamento da maioria. A maioria já concordou que poderia conhecer em tese, mas que não existe a decadência. Presidente. Então, agora é como formular essa maioria. Então, eu coloquei o seguinte, assim, eu preciso de vocês só saber se vocês vão conhecer ou não, porque do contrário, como é que está no meu voto? Eu faço aquela ponderação, não estou suscitando a decadência, mas enfim, faço aquela ponderação da decadência e no final coloco o seguinte: neste ponto específico, entretanto, o colegiado, em sua maioria, entender não ser possível sequer suscitar a decadência, já que inocorrente na espécie. Eu tinha colocado assim, Gustavo, por unanimidade, não conhecer do recurso voluntário. A maioria, Ricardo, Flávio, Cleucio, André e Fabiane Matosinho, votou pelas conclusões do relator, entendendo que a decadência poderia ser suscitada de ofício, mas que não existe no caso. Era matéria que poderia ser suscitada de ofício, mas que não existe no caso. Eu achei perfeito. Mas aí, Paulo, eu gostaria de registrar a minha opinião, não é essa, isso não reflete o meu voto. Aí você faz uma declaração de voto, esse aí tem que ser a maioria, não dá para individualizar. Aí você pede declaração de voto. Eu peço declaração de voto, então. Porque, peraí, aí tá errado, aí vocês têm que divergir de mim, porque vocês estão conhecendo. Não, mas a maioria não conhece na parte poderia ser conhecida. Só que ser suscitada, mas que não existe ela no caso concreto. Seria isso. Então, conhecer para afastar a decadência, gente. Eu também concordo. Conhece na parte da decadência, mas eu conheço. Conhece para afastar a decadência. É o seguinte, a minha opinião é o seguinte: ou vocês falam assim, olha, não cabe suscitar a decadência porque ela não ocorreu. Então eu não vou conhecer do recurso, ponto. Ou tem que se reconhecer do recurso, desvios do relator, conheço do recurso, porque entendo que é possível sim suscitar a decadência, mesmo que não conhecido o apelo, mas no mérito voto por negar provimento porque inocorrente. Aí são outros 500. Aí tem que votar em segundo. É o primeiro caso mesmo. É o primeiro caso. Na parte que você fala só uma coisa, na parte que o Gustavo fala da preclusão consumativa, eu não conheço o recurso nessa parte. Eu conheço com relação à discussão da decadência, que todavia, não se aplica ao presente caso. Tem que conhecer do recurso. Mas aí nós estamos discutindo em tese essa decadência, gente. Não tem por que a gente conhecer da decadência que a gente não vai suscitar.
É unanimidade, gente. Não conhecer do Gente, recurso. não suscita decadência. Discorda da posição do relator. Você vai manter essa parte que não conheceria? Porque se você for manter, aí, talvez fique contraditório. Sei lá, tanto a maioria do colegiado entendeu que não é o caso de suscitar decadência. E aí a gente não conhece do recurso, de fato. Posso Mas dar é uma isso que eu tô opinião? colocando, Só a minha para proposta foi simplificar. essa. Oi? Eu acho que o problema todo surgiu no voto do Gustavo quando ele disse que, porque ele não ia conhecer do recurso, ele não ia abordar decadência. O que todos nós concordamos é que, se houvesse decadência, o recurso deveria ser conhecido. Acho que é só isso, talvez, para simplificar. Não, Que não é o mas caso. A gente não está conhecendo porque a gente concorda que a única matéria ali presente é essa inovação recursal. Ó, Acho que o ponto deixa eu todo propor foi uma isso que eu coisa disse, aqui, então. que os motivos determinantes do próprio voto é que te criaram esse Vamos lá. problema. Vocês concordam que a decadência podia ser suscitada em tese, certo? Neste ponto específico, entretanto, o colegiado, em sua maioria, entendeu não ser possível sequer suscitar, no caso concreto, a decadência, já que inocorrente na espécie. Tá, para mim tá bom. E aí fica... Vocês vão me acompanhar pelas conclusões, porque eu não acho que não pode suscitar em hipótese alguma. Vocês me acompanham, não conhecem, mas pelas conclusões. Perfeito. Acho que aí fica assim, a gente não conhece também, mas aí com essa ressalva que ele faz. Tá bom? Pode repetir, Gustavo? Desculpa, falhou o som. Neste ponto específico, entretanto, o colegiado, em sua maioria, entendeu não ser possível sequer suscitar, no caso concreto, a decadência, já que inocorrente na espécie. E admitindo o recurso. Não. Não admitindo o recurso. Não. Porque aí não pode nem suscitar. Pela preclusão consumativa. Sim. Bom, eu acho que se for para compor, eu não vou criar A caso. gente continua não conhecendo o recurso, por quê? Porque essa matéria não era o caso dela ser suscitada. Eu tenho a gente uma acompanha ele pelas divergente, conclusões. mas eu acho que não é o caso, neste caso específico do Gustavo, eu acho que não é o caso de se levar esse assunto ao extremo. Então, eu concordo. Vamos registrar assim? Eu aqui vou registrar pelas conclusões de todos não, da maioria, né? Eu vou pelas conclusões também. Quem ficou vencido foram Paulo e Gustavo. Eu e Gustavo. Vencido não, né? Porque foi unanimidade. Mas nós dois não. Com posição diferente. Isso. Eu ia fazer um comentário, mas não vou fazer. Então, por que fez esse? Eu vou te xingar todo se você fizer o comentário. Eu também. Só pela polêmica que ele vai causar. Fabiana, mas a gente briga, mas a gente é amigo, tá? Depois a gente... Mas não tem a menor dúvida disso, a gente só briga com o que a gente gosta. Gente que se assusta com essas coisas, mas a gente, na época da sessão presencial, os advogados ficavam achando que a gente nem conversava, mas fica amigo. Não, eu já vi coisa bem mais grave em sessão. E não preocupa não, tá, Fabiana? Eu tenho outras posições muito mais polêmicas. E eu tomo 7-1, né? O meu pai é psiquiatra, eu venho curtida na vida já, eu me assusto com pouca coisa. Então, o resultado proclamado, o relator vai fazer essa observação lá no voto dele, vai ficar. Ordem dos membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer o recurso voluntário, votando pelas conclusões do relator, os conselheiros Ricardo, Flávio, Andréia, Leucio, Fabiana e Gustavo. Eu pensei que a gente ia adiantar alguma coisa, não vamos não. Vamos lá. Ricardo, item 95. Mais 3 processos. São 17h49. Deixa eu consultar aqui o apoio. Acho que nós vamos ter que interromper a gravação para iniciar a sessão. Apoio.
senhor presidente. Então, são 17h49, eu creio que a gente vai seguir votando mais alguns processos. Acho que interrompe a gravação, né, porque tem horário para encerrar a sua atividade. Ok.